Olá, meus alunos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de toxicologia e doenças ocupacionais. Sou o professor Gilivan e na aula anterior, nós abordamos trouxe para vocês algumas características sobre uma das fases da toxicologia, que é a exposição. Nós comentamos um pouquinho, trouxe alguns vídeos com alguns relatos de casos que ocorreram decorrente à exposição a esses tóxicos no ambiente ocupacional. Pessoas que sofreram, pessoas que sofrem decorrentes desse contato direto com esses agentes tóxicos nesses ambientes, que muitas vezes dá-se pela falta do uso dos EPIs, ou o uso incorreto, ou IPIs impróprio para aquelas atividades, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho, dando continuidade a essa parte da exposição, mas eu vou trazer no dia de hoje, no próximo vídeo, inclusive, a questão da toxicocinética, que é outra fase dentro da toxicologia, certo? Mas eu gosto sempre de estar revisando, relembrando alguns tópicos, alguns pontos importantes dentro do nosso conteúdo, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, dentro da área da toxicologia, ela é dividida em 5 grandes áreas, ou melhor, 5 grandes sub-áreas, ok? Então nós temos a toxicologia de alimentos, a ambiental, a de medicamentos, a ocupacional, que é o que nós estamos dando ênfase maior, e a toxicologia social, certo? Na questão ainda de toxicologia, eu até abordei com vocês em uma das aulas o que é o termo, o conceito de agente tóxico, certo? Nós devemos levar em consideração que tudo que está no nosso ambiente pode gerar, pode trazer essa intoxicação, Isso que nós estamos vendo, essas fases de intoxicação que acontecem no nosso organismo, pensando principalmente na questão do trabalho, certo? Na questão do agente tóxico, então, ele é qualquer substância que interage, ou que vem interagindo com o nosso organismo, que seja capaz de produzir a um órgão ou conjunto de órgãos lesões estruturais e ou funcionais, certo? Fisiológicas, morfológicas, bioquímicas, podendo provocar até a morte da pessoa. Então, como eu trago um exemplo aqui, o cigarro. Então, nós sabemos que o cigarro ele tem inúmeras produtos químicos, produtos tóxicos que as pessoas que fazem o uso desse produto acabam inalando ao longo do tempo essas substâncias ali. Nós temos todas essas que eu apresento para vocês nessa imagem, certo? Algumas são um grau de toxicidade maior do que outras, mas todas elas de certa forma acabam intoxicando o meu organismo, certo? Lembrando, que os metais pesados, como os metais pesados, como o níquel, o mercúrio, o chumbo, esses produtos eles são extremamente tóxicos para o nosso organismo. Claro que um cigarro ele vai ter uma quantidade menor desses produtos, desses que eu citei, todos esses outros que vocês estão visualizando aqui, mas ao longo do tempo isso vai bioacumulando no meu organismo. É isso que nós estamos vendo. Todo esse processo que vai acontecendo no meu organismo, vai armazenando aos poucos. Algumas pessoas, esse armazenamento é maior ou menor. Isso devemos levar em consideração também essa questão das condições da pessoa, a questão suscetível. Algumas pessoas são mais ou menos, menor. O metabolismo da pessoa, de cada pessoa é diferente. Então tudo isso pode está associado a essas condições de inalação. Tem exemplos. Eu fumei a vida toda e nunca tive problema decorrente ao cigarro. Mas com certeza alguma situação você desempenhou decorrente a algum desses componentes que foi absorvido. Não necessariamente a pessoa precisa ter comprometimento
né, ou problemas de pulmão, né, nos pulmões, decorrente ao cigarro. Isso pode vir, né, isso pode acontecer, por exemplo, um problema no sistema esquelético, né, isso pode ser um grande acúmulo, né, desses metais pesados que estão lá, né, dificultando o funcionamento de todo o sistema ósseo, né. Então, enfim, tudo que está nesses componentes ali, eles vão estar acumulados no organismo. Mas o meu organismo, ele é capaz, né, ele tem esse processo de biotransformação, ou seja, ele tenta eliminar o máximo possível. Mas quando a quantidade excede o que nosso organismo consegue agir, né, contra esses tóxicos, acaba me intoxicando, né? Como eu disse, pode ser que no momento não desempenhe, não traga nenhum problema, né, não sinalize nenhum problema de saúde, mas ao longo da vida da pessoa pode sinalizar decorrente dessas substâncias ali, certo? Isso é só um exemplo, né, em relação ao processo de intoxicação e um agente tóxico aqui, certo? Ou vários agentes tóxicos aqui. Na questão do agente tóxico ainda, então, para que os agentes causem, né, esses agentes eles causem algum dano à nossa saúde, então é necessário que esteja acima de uma determinada concentração, né, ou uma intensidade que seja suficiente para atuar de forma nociva à nossa saúde, né, todos, né, sobre nosso organismo, certo? E para isso, né, para nós verificarmos essas questões do grau de intensidade, das condições, né, da intensidade desses agentes tóxicos, né, principalmente no processo de exposição, que é a primeira fase lá da toxicologia, nós temos os limites de tolerância, tá? E eles estão, regem, né, tem todos os limites, tem todos os parâmetros quantitativos, qualitativos, indicativos dentro das normas regulamentadoras. Nesse caso, nós temos a NR15, tá? Essa norma ela vai trazer todas esses limites, né, de tolerância, né, de várias substâncias, de vários componentes de riscos químicos, biológicos, ergonômicos, enfim, né, mas principalmente dos químicos e biológicos, esses limites de tolerâncias vão me permitir, vão dizer que aquela atividade, né, ela pode ser exercida por tanto tempo, em horas, em dias, né, quanto que é tolerável para o meu organismo ficar numa área como, por exemplo, um posto de combustível, quanto tempo o frentista pode ficar ali próximo à bomba, visto que, né, o que sai dali, né, o combustível, ele é altamente tóxico, tem muitos metais pesados, ele é inflamável, ele evapora, né, as pessoas que estão ali, principalmente sem uso dos equipamentos de proteção individual, acabam absorvendo ou pela pele ou inalado, né, esses produtos tóxicos ali, que ao longo do tempo vai intoxicando. Então, esses limites de tolerância vai me dizer isso, né? Então, ele vai dizer que pode tanto tempo ficar naquele local de trabalho, precisa dar intervalo de quanto tempo, né? Preciso fazer exames periódicos de quanto em quanto tempo, né, lá dentro dos programas médicos de saúde ocupacional, né, o PMSO, que ele vai dizer, né, geralmente pessoas que trabalham em locais que têm contatos, né, com metais pesados, mineradoras, siderúrgicas, eles precisam fazer periodicamente, né, pelo menos a cada 6 meses precisa fazer um exame sanguíneo para saber se há taxas mais elevadas, né, está absorvendo o organismo, ou o que está absorvendo desses produtos ali, o nosso organismo, né, o organismo do trabalhador está agindo para retirar, né, para não causar nenhum dano aos tecidos, às células, né, e todo o sistema do organismo, tá? Então esses exames são feitos, né, de acordo com as normas regulamentadoras, para saber, né, aquela pessoa como está a condição de saúde dela, né? Então, esses limites de tolerância, então ele vai analisar essas concentrações dos agentes presentes no ambiente de trabalho, sobre os quais, né, os trabalhadores eles podem ficar expostos durante toda a sua vida laboral, sem sofrer danos à saúde, certo? Então, esses são todos os dados. Claro que você vai pegar a NR15, ali vai ter todos os parâmetros, vai ter todos os dados, né? Não vem ao caso nós detalharmos todos eles, mas só estou sinalizando que tem. Então, se vocês olharem lá na N15, vocês vão ver os parâmetros de diversos produtos, do que é permitido, quanto tempo que é permitido, tá?
Nesse processo de intoxicação, então nós temos ali a questão da toxicidade. Então, é a capacidade que o agente, né, que tem o agente tóxico de produzir efeitos nocivos sobre o nosso organismo, com os quais interage. Então, o grau de toxicidade de uma substância é avaliado, né, quantitativamente pela medida de DL50. Ou seja, é uma dose de um agente tóxico, né, de forma estatística, obtido de forma estatística, né, quantitativo, numérico, capaz de produzir a morte de 50% da população em estudo. Assim, o agente, né, será tanto mais tóxico quanto menor for sua DL50. Ou seja, isso é muito utilizado, né, para fazer processo, por exemplo, medicamentos. Né? O medicamento tem todo um rigoroso, né, dentro dos parâmetros da Anvisa, dentro de todos os parâmetros regulamentadores, para saber o que aquele medicamento ele pode ser, quanto tempo, né, vai agir no meu organismo, quais são os efeitos colaterais daquele medicamento que está sendo produzido. Então, tudo isso é analisado, geralmente é feito com estudo em laboratório, né, com os camundongos, os ratos de laboratório ou outros, né, animais, para saber quanto que há mortalidade, se há, se não há, né, em relação ao grau de toxicidade de diversas substâncias, tá? Então ali tem uma tabelinha, né, que ele vai de 1 a 6, né, do não tóxico ali até o super tóxico, de acordo com o peso, né, corporal, em questão de gramas e quilos, né? Então isso é uma tabelinha que é utilizada para essa classificação, certo? Alguns fatores que vão influenciar nessa toxicidade. Então, a concentração. Quanto maior a concentração, mais rápido seus efeitos nocivos irão terão essa manifestação no nosso organismo. Então, a questão da respiração. Representa a quantidade de ar inalado durante uma jornada de trabalho. Então, aí vai somar junto com a concentração do que vai estar ali naquele local, né? Se for uma fumaça, se for algum tipo de gás, né? A sensibilidade individual. Então, o nível de resistência varia de indivíduo para indivíduo. Como eu disse, o exemplo até do cigarro, né? Para algumas pessoas pode se manifestar imediatamente o problema ali. Para outras pode demorar ou para outros nem se manifestar. Então, isso vai influenciar muito com a condição de cada pessoa e também vai verificar se a pessoa tem alguma doença pré-existente, né? Por exemplo, se a pessoa trabalha com uma área onde tenha muita poeira, né, de madeira ou de mineração, se é uma pessoa que sofre com asma, bronquite, ou uma reação alérgica à poeira, possivelmente isso vai, né, sobrecarregar e pode desempenhar, né, desenvolver outro tipo de doença, principalmente do trato respiratório, de acordo com a condição individual de cada pessoa, certo? A toxicidade, então, é o potencial tóxico, né, de substância no organismo, então, quanto se ele vai ser tóxico, quanto, né, e também vai estar junto com os limites de tolerâncias ali, que a gente já comentou. E o tempo de exposição, então, é o tempo que o organismo fica exposto a ser contaminante, né? Que está junto com a toxicidade aqui e nessa questão dos limites de tolerância, né? Quanto que é permitido, o que não é permitido, né? Se é permitido para determinada pessoa. Por exemplo, as baterias Mouras não contratam as mulheres na linha de produção, visto que as mulheres têm toda uma condição hormonal diferenciada e os metais que estão ali, principalmente os metais pesados e outras condições químicas, podem afetar todo esse desenvolvimento hormonal e, consequentemente, trazer problemas para a gravidez da mulher, né, futuramente. Como eu já comentei anteriormente dos limites de tolerância, então, ou limites de exposição ocupacional, que está dentro da NR15 também, né, como eu já havia comentado, ele vai se referir às concentrações ou intensidades desses agentes ambientais, aos quais esses agentes ambientais podem ser químicos, biológicos, né, mas principalmente os químicos, e se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar expostas repetidamente, dia após dia, ou sem sofrer efeitos, né, diversos à saúde. Então os limites vai me dizer assim, quanto que é permitido a pessoa ficar em determinado local, né, posição de trabalho ali, certo? Então no Brasil, esses limites de tolerância, eles são estabelecidos com a ANR, com as normas regulamentadoras, né, e NHO, que é normas de higiene ocupacional, tá? Então regido dentro esses limites de tolerância, mas principalmente da NR15, certo?
E ele é subdividido em alguns tipos, né? Então nós temos o TLV, né, que tem uma nomenclatura em inglês, né? São escalas de parâmetros utilizados americanos também, né? Então refere-se às concentrações dessas substâncias dispersas na atmosfera, né, que representam as condições sobre as quais se acredita que quase todos os trabalhadores possam estar expostos continuamente, diariamente, sem apresentar efeitos adversos à saúde. E esses valores de TLV são calculados para um período de 7 a 8 dias, né, que geralmente é jornada de trabalho, num total de 40 horas semanais, que é comum a muitas pessoas, essa carga horária, claro que salvo cada especificidade de cada função e cada trabalho, tá? Sem que isso traga danos para a saúde, né? Então esse TLV é uma medida, né, que permite a flutuação em torno dela, desde que no final da jornada de trabalho o valor médio tenha sido mantido. Então não pode extrapolar, né, essa exposição. Nós já vamos ver alguns tipos, né, dessa classificação desse TLV. O TLV do tipo TWA, né, é a concentração média ponderada. Então essas médias é feita uma média, todo um estudo, uma análise, né? Então, para chegar nessas médias, para chegar nesses limites de tolerância, passou-se por todo um estudo, toda uma análise, né, de diversos campos de trabalho para saber quanto que é permitido a pessoa ficar em determinada função ali, exercendo sem trazer riscos, né, nocivos à saúde. Então, pelo tempo de exposição para a jornada de 8, né, horas dias, que geralmente é o que acontece na maioria dos casos dos trabalhadores, e 40 horas semanais, ou 44 horas em algumas situações, né, a qual praticamente todos os trabalhadores podem se expor repetidamente sem apresentar efeitos nocivos. Essa média ponderada ele tem uma taxa de diferenciação para mais, tá? Então, assim, por exemplo, 40 horas, 44 horas semanais, isso está dentro de todo esse limite, né, permitido, tá? O TLV STEL, né, do tipo STEL, que é uma outra classificação dentro do TLV, então é a concentração no qual os trabalhadores podem se expor por um curto período sem apresentar efeito adverso. O tempo máximo de exposição aos valores TLV e STEL é de 15 minutos, podendo ocorrer no máximo 4 vezes durante a jornada, sendo intervalo de tempo entre cada ocorrência de pelo menos 60 minutos. Tá? Ou seja, esse tipo de TLV, né, dessa classificação ali, então a pessoa pode se expor, exceder aquele tempo permitido dentro das normas, né, regulamentadoras ali, né, passou 15 minutos da jornada daquele período ali, né, ou 60 minutos no máximo, dividido em 4 vezes ao dia, né. Então isso é permitido ainda, que segundo estudos isso não vai trazer problemas, né, impactos negativos para as pessoas. E isso nós estamos falando, né, ou melhor, não estou apresentando aqui, mas isso está embutido já, a questão do uso dos EPIs ou do uso dos EPCs, tá? Então isso tem que ser tudo também analisado. Então, o TLV-TWA, que é o outro, né, não pode ultrapassar ao fim da jornada, ou seja, não é permitido. Se é aquela função, eu posso ficar somente 2 horas, né, naquele local, então não posso passar das 2 horas, porque senão isso pode me trazer problemas futuramente, né, trazendo agravos à saúde do trabalhador. O TLV-C, né, Sailing, é a concentração máxima permitida, que não pode ser ultrapassada em momento algum durante a jornada de trabalho. Então, normalmente é indicado para substâncias de alta toxicidade e baixo limite de exposição, tá? Então, como mais uma vez, metais pesados, né? Um local que tenha muitos gases, mineração, né? Um local confinado. Então, tudo isso está dentro dessas normativas da TLV tipo C, certo? Aqui tem um gráfico só para vocês verificarem, né, o tempo de horas, marcando, né, por 8 horas diárias, né, que eu já apresentei, a questão da concentração, e um gráfico, né, uma espécie de uma linha de um gráfico demonstrando a questão desses tipos que eu mostrei para você, TLV TW, né, a questão do TLV STEL e TLV-C, uma questão de salubridade, então aqui uma forma contínua, né, que é o TLV TW, então uma forma contínua, né? Aí aqui o TLV STEL, que tem aqueles picos que é permitido, né, de 15 até 60 minutos ao longo da jornada de trabalho, então eles têm uns picos que ainda é permitido, porém, né, tem que se manter numa forma contínua, né?
E a questão insalubre, que é a televestel-se, quando se passa, né, totalmente dessa linha de situação ali. Então se torna algo insalubre, né, e prejudicial para a saúde do trabalhador. Aqui eu vou trazer comento assim muito sobre periculosidade, insalubridade, né, nessa questão, só para a gente saber de uma forma um pouco mais dinâmica e animada sobre essas duas condições, tá? Olá! Esse vídeo aborda aspectos da NR15, de atividades e operações insalubres. Para o melhor entendimento de insalubridade, é necessário, primeiramente, diferenciar insalubridade de periculosidade. Atividades periculosas são aquelas que envolvem risco de vida do trabalhador. Atividades periculosas, sendo radioativas, com risco de explosão, risco de violência física, risco de choque elétrico e inflamáveis. Em relação às atividades insalubres, são aquelas que afetam a saúde do trabalhador. Vamos falar um pouco mais sobre a insalubridade. A insalubridade pode ser entendida como a exposição do trabalhador a determinados agentes físicos, químicos ou biológicos em circunstâncias prejudiciais à saúde que porventura possa existir no ambiente de trabalho. Os agentes nocivos à saúde do trabalhador foram divididos e classificados em 5 grupos de risco. Os riscos ambientais físicos são vibração, ruídos, radiação, pressão, temperatura e umidade. Os riscos químicos são os que envolvem a contaminação via respiratória ou cutânea por poeira, gases, névoas e neblina. O grupo de risco biológico está relacionado ao contágio por patógenos como vírus, bactérias, fungos e protozoários. Geralmente ocorre por via cutânea ou respiratória. Os riscos ergonômicos estão relacionados à jornada de trabalho, devido ao esforço repetitivo, postura e pressão por produtividade. Os acidentes causam lesões no trabalhador, geralmente provocados pelo manuseio de ferramentas, arranjo inadequado e equipamentos sem proteção. O trabalhador, quando exposto a ambiente insalubre, tem direito adicional de insalubridade, variando segundo o grau de exposição, de 10% a 40%. O uso de equipamentos de proteção tem a função de eliminar ou neutralizar as condições insalubres, sendo dividido em proteção individual e proteção coletiva. A proteção coletiva é composta por instrumentos de sinalização de risco de acidente. O EPI visa a proteção individual do trabalhador, evitando que ele tenha contato com os agentes nocivos à sua saúde. Atenção, prevenção é a melhor solução. Lembre-se, nenhuma tarefa deve envolver riscos desnecessários. O uso de EPIs o torna seguro. Até a próxima! Então, pessoal, né, vocês puderam ver nesse vídeo ali um pouquinho sobre o que é periculosidade, insalubridade, a questão de oneração, né, de valores que são pagos, em porcentagem no caso da insalubridade, né, o uso dos EPIs, EPCs, os tipos de risco que a gente já comentou, mas só para uma forma de revisar. Né? Então, trouxe ela só para, né, enfatizar um pouquinho nessa questão que a gente estava comentando, né, dessas concentrações, dos tipos, né, de riscos que podem trazer. Então, tudo isso pode gerar uma situação insalubre ou não, dependendo da situação. E a importância, né, do uso dos EPIs, a questão dos EPCs, né, de forma contínua e de forma correta, ok? Nessa questão, acho que eu já havia mostrado para vocês, mas só para reforçar
situação da exposição, nós temos 5 tipos, né, da adequada à letal. Então, de acordo com o nível de intoxicação, né, por aquele agente, passando os limites de tolerância, né, que eu comentei com vocês, eu posso chegar a um estágio, né, homeostase, ou seja, um estado adequado para o meu organismo, até um estágio de morte, quando há incidência muito grande, passo muito tempo, né, daquele limite de tolerância que é permitido. Então, isso vai me trazer, podendo levar até a morte, certo? Aqui vou trazer para vocês algumas, né, a categoria dos agentes tóxicos. Nós temos alguns tipos deles que são classificados como os agentes tóxicos, né, são agrupados para fins didáticos, como os tóxicos irritantes. Elas são substâncias, né, que produzem inflamação dos tecidos, com que entram em contato tais como a pele, né, a conjuntiva ocular, a parte dos olhos, e o tecido e revestimento das vias respiratórias, né? Esses tecidos que nós temos ali, que são tecidos epiteliais, tem todos aqueles pelinhos também, né, das nossas vias respiratórias, nariz, a traqueia, né? Exemplos que são de tóxicos irritantes é o ácido clorídrico, amônia, o cloro, a soda cáustica, ácido sulfúrico, dentre outros, certo? Como exemplo, né, eu trago isso um caso, né, eu gosto de trazer casos reais, né, do que acontece. Então, um tipo de agente irritante, né, que é o vazamento de amônia em frigorífico da JBS, que intoxicou, né, funcionários em Goiás. Então, mais de 60 operários, né, eles foram atingidos por esse vazamento químico. Ocorreu uma intoxicação pela inalação, né? Então, segundo esse caso ali que teve essa matéria, houve rompimento de vasos e tubulações, que era utilizada amônia, né, para a produção desse frigorífico, né? E com esse rompimento que houve lá, dessa tubulação, que provavelmente não estava, né, ou foi uma fatalidade, ou mal cuidado, né, não teve uma manutenção, não teve toda aquela PPRA de cuidado ali, né, ou manuseio errado, né, enfim, houve o vazamento, né, para um setor, e a questão acabou espalhando por diversos setores dentro da empresa, decorrente da corrente de ar que foi levando, né, geralmente a corrente de ar de ares, né, de resfriadores, e acabou levando essa amônia para vários lugares e acabou infectando, né, ou melhor, intoxicando diversas pessoas que foram para os hospitais, né, tiveram que fazer todo o atendimento médico e clínico para saber, né, o que aconteceu. Nessa época que aconteceu ali também, né, próximo a esse período, teve uma situação, não sei se vocês recordam, sobre que eles, né, até, se eu não me engano, foi essa frigorífico que estava colocando ácido ascórbico, né, na carne para camuflar, né, aquela carne, certo? Então esse ácido ascórbico em condições adequadas ele não traz toxicação. Isso eu já estou falando de uma toxicação alimentar, né? Principalmente. Ele não traz problemas, né? Porque ele é uma espécie de uma forma de uma vitamina, né? Porém, em grande quantidade, que creio que estava sendo colocado, ele pode trazer náuseas, né? A hemólise, que é a quebra das hemácias lá, né? E a litíase, que é problemas renais, né? Então, tudo isso, né, decorrente do ácido ascórbico pode ocorrer em quantidades inadequadas. Então, tudo tem que estar adequado, né? Até um ácido ali que pode ser benéfico, né, em questões de proteicas, de vitaminas, perdão, mas também pode trazer problemas, né? Então, quais NRs precisam ser aplicadas nessa situação aqui? Então, nós temos algumas delas que eu cito aqui para vocês, tá? Nós temos a NR 36, que é a última, né? Eu apresentei todas elas para vocês, mas essa é a última, que ela vai trazer a segurança, né, e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carne derivada. Então, ela tem que seguir todas as normativas, inclusive o PPRA, inclusive todas essas condições para que não ocorra esse problema como aconteceu ali. A NR12, né, que é a segurança do trabalho em máquinas de equipamento, segurança de instalações e serviços de eletricidade, pode ser um problema de eletricidade que tenha ocorrido lá também, ocorreu esse vazamento. Né? A NR9, a PPRA, que é importante, os EPIs, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, são alguns tipos dentro desse campo de atuação. Né? Aí nós temos outros agentes asfixiantes, né, que são aqueles que exercem, né, a sua função no organismo, interferindo com o oxigênio disponível. Asfixiantes simples, que são gases inerentes, cuja interferência é apenas
a nível de diluição do oxigênio disponível, como o gás carbônico, o hélio, hidrogênio, né, o gás que nós liberamos no ambiente que nós respiramos, né, que não vai trazer sérios problemas, sérios comprometimentos para a nossa saúde. Claro que em excesso pode trazer também. Há também os asfixiantes químicos, né, os quais impedem o transporte do oxigênio ou a sua perfeita distribuição pelo organismo. O monóxido de carbono, a anilina, o cianeto, né, de hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio, são alguns exemplos, né, nesse caso dos asfixiantes. Okay? Os tóxicos anestésicos, né, são aqueles... só voltando aqui nesse cianeto, né, a questão do que ocorreu, né, da Botkiss, lá que eu mostrei para vocês na aula anterior, né, então foi essa inalação por ser ácido tóxico ali, ok? Então, voltando aqui, os agentes anestésicos são todos aqueles, né, que vão interferir de alguma forma no nosso organismo, né, e vai atuar no sistema nervoso, né, central. Como o éter, o clorofórmio, né, o tóxico de ação local, até o éter, né, é utilizado como anestésico, né, para a pessoa dormir e tal, devido a inalar, né, esse odor, e acaba chegando no sistema nervoso central e dá um apagão, né, entre aspas, ali da pessoa, e acaba entrando em um certo desmaio, né, temporário ali. O tóxico de ação local são aqueles, né, cujos efeitos se manifestam no local onde ocorreu o contato inicial com o organismo. Por exemplo, o cimento, né, em construção civil, que corre as dermatoses ocupacionais, aquelas feridas, né, perde toda a proteção da nossa pele natural, né, nessa gordura que é produzida, então é perdido através dos componentes que tem no cimento, os componentes químicos que tem nele, tá? Causando, né, principalmente as dermatoses, que são alergias, né, são fissuras, são espécie de úlceras, feridas, enfim, né? Comprometimento de todo o tecido epitelial ali, principalmente, pelo contato direto, certo? Aí nós temos os tóxicos de ação sistêmica, né? São aqueles que têm um efeito de manifestação local, né, onde se deu o contato inicial entre o agente tóxico e o organismo. Exemplo, o benzeno, danos celulares na medula óssea. Por exemplo, o combustível. Né? O combustível tem esses componentes do benzeno e ele, né, traz toda essa danificação, né, para o nosso organismo numa forma sistêmica. Aí nós temos os tóxicos mutagênicos, né, são aqueles capazes de provocar alterações na informação do material genético, né, que vai acarretar o aparecimento de alterações em descendentes no indivíduo contaminados, alguns pesticidas, clorofórmio, né, então esse mutagênico, né, o nome já diz, vai mutar, vai transformar as células e pode trazer sérios problemas como cânceres, né, tumores, devido a essa mutação genética que ocorre ali na célula, né. Um exemplo de intoxicantes sistêmicos, né? Nós temos ali, eu trago o salão de beleza, né? Acho que, né, todos vão em salão de beleza, né? Algumas já fizeram talvez o uso, ou conhecem pessoas que fizeram o uso do formol, né? O formol era muito utilizado principalmente para alisamento de cabelo, hoje né, e outros produtos também, mas hoje é extremamente proibido, né? Nós sabemos que tem clandestinamente ainda utilizando, mas eles são extremamente proibidos devido ao contato tóxico, sistêmico que isso traz para o nosso organismo, e principalmente para quem está fazendo o uso desses produtos, né? E principalmente também, muito mais, para as pessoas que passam, né? Que utilizam diariamente, ou melhor, trabalham com esses produtos de formol ali. Então, ele traz umas situações, né, de sintomas que podem provocar uma situação aguda e crônica. No estágio agudo, né, o efeito do formol, ele traz sintomas quase que imediatos à exposição, como dor de cabeça, né? Aquele cheiro forte do formol pode gerar uma dor de cabeça, vertigens, a falta de ar, irritação nos olhos, na mucosa, edema pulmonar e malformação fetal, no caso se a mulher estiver grávida e estiver utilizando esses produtos. E para a pessoa que, né, trabalha com isso também, certo? O efeito do formol também numa forma crônica, né? Esses ocorrem a médio e longo prazo, como câncer na região do nariz, leucemia, isso principalmente para os trabalhadores que utilizam esses produtos, tá? Então, quais são os meios de intoxicação que ocorrem do formol? Cutânea, né, que nós vamos relembrar delas, cutânea pela pele, né, inalação, como o nome já viu ali,
problemas de câncer e tal, né? Principalmente são esses dois tipos. De absorção pela pele, né? De contato direto e respiratório, porque ele vai inalar, né? Ele sai, ele evapora, né? Esse formal e acaba entrando. Então, ainda mais se não tiver uso dos equipamentos de proteção individual. Naquela questão dos tóxicos mutagênicos, nós temos o quê? O tipo de intoxicação que todos nós sofremos, né, com o uso dos alimentos, né, os alimentos contaminados por agrotóxico. Aqui é só uma representação dos tipos de alimentos que têm uma quantidade maior de porcentagem de agrotóxico. Então observe ali todos esses produtos, eles têm uma concentração muito grande de agrotóxico e isso vai ser bioacumulado no meu organismo. Claro que o nosso organismo vai trabalhando para ser, né, expelido, mas ele vai ser acumulado também, certo? Aí nós temos ainda, dentro desses grupos de agentes tóxicos, nós temos os teratogênicos, que são todos aqueles capazes, né, de produzir alguma alteração no desenvolvimento do feto, como exemplo mercúrio, selênio, né, manganês, e são alguns exemplos. E nós temos os tóxicos carcinogênicos, né, que são todos aqueles capazes de induzir a transformação de células normais, né, em células cancerígenas, como o benzeno, asbestos, como eu mostrei naquele vídeo para vocês daquele caso da mulher que sofreu, né, com os problemas dos asbestos lá, do amianto, né, e o formaldeído e anilina, tá? E são exemplos de problemas que podem ser tóxicos cancerígenos, né, carcinogênicos, que o que vai acontecer? Essa alteração celular, né, vai começar a produzir células defeituosas que vão ser as células cancerígenas, certo? Nessa questão dos agentes teratogênicos, ainda como exemplo, né, só para voltar um pouquinho ali, tem algumas situações de má formação, né, ou ausência do cérebro, no caso a anencefalia, né, que pode ser provocado por esses agentes teratogênicos ali, certo? Anomalia também está associada, né, uma elevação à exposição por tóxico, então, ou seja, pessoas que estão, mulheres principalmente, né, tóxicos a esses produtos de metais pesados, chumbo, mercúrio, níquel, cromo, né, entre outros, ele pode trazer uma malformação fetal, né, por exemplo, a anencefalia ou outros problemas ali decorrente a esse contato direto, né. Uma outra situação que tinha, né, do problema ali, isso é uma intoxicação por via medicamentosa, que era a talidomida, né. A talidomida era muito utilizada para as mulheres que tinham desconforto gestacional, ou seja, tinha muita náusea, né, tinha todo aquele desconforto e ingeria, né, talidomida numa forma de amenizar essa situação, porém não se teve todo um estudo aprimorado e acabou descobrindo que a talidomida gerava malformação, né, deformação no feto, como, né, alguns membros, malformação, o sistema nervoso central, enfim. Aí tanto é que não é utilizada a talidomida na gravidez, né? Desculpa. Aí na questão dos agentes carcinogênicos, né, um outro exemplo que eu trago para vocês, né, é o uso dessas lâmpadas, né, fluorescentes, né, são lâmpadas ali que tem metal pesado, com mercúrio para dar essa luminosidade, e isso em contato com o ambiente, além de contaminar o ambiente, o sol, a água, ele vai trazer o contato com as pessoas também. Geralmente as pessoas, elas não destinam de forma correta, tanto é que essas empresas elas têm que estar dentro daquele grupo da logística reversa. Ou seja, a logística reversa, a empresa produziu, o consumidor utilizou e o descarte desses produtos a empresa vai ter que recolher e dar a destinação correta desses produtos, certo? Então isso chama-se logística reversa. A outra situação ali é o uso do celular. Então há estudos que dizem, né, que a radiofrequência, todo esse processo que tem ali do celular, né, ele pode trazer diversos tipos de tumores ou de câncer, né, como o tumor da glândula salivar, do cérebro, né. Então foram vários pacientes pesquisados, né, cerca de 12.800 pacientes, em 13 países. Então, o tempo de uso celular de 10 anos ou mais, que, né, segundo esses dados epidemiológicos ali, estatísticos, revelaram que pessoas podem desenvolver esses tipos de problemas ali, né, decorrente ao uso do celular, né, de forma
contínua, certo? A prevenção para intoxicação ocupacional. Então, toda forma de prevenir, né, ela vai, principalmente o uso de EPIs, ele vai amenizar os impactos que esses tóxicos no ambiente vão trazer para o profissional, né? Então, isso vai pressupor, né, o correto reconhecimento de fatores de riscos presentes nesse ambiente de trabalho e da realidade dos riscos ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores. Para tanto, algumas etapas devem ser seguidas. Isso é todo o reconhecimento do risco, a estimar o risco, quantificar o risco, as ações e todo o monitoramento desses riscos ali que precisa, né, ser feito. Preste atenção nisso, que vai ser uma atividade que vocês terão que fazer para mim, certo? Aí eu vou mostrar para vocês um caso do arsênio. Isso é um caso, né, um relato de caso também, caso clínico em relação ao arsênio, a intoxicação por esse tipo de gás, ok? Arsênio é um elemento tóxico. A exposição pode ocorrer através da comida, da água, do ar ou pelo contato da pele com o solo ou água contaminados. A exposição ao arsênio inorgânico pode causar diminuição na produção de glóbulos vermelhos e brancos, mudanças na pele, infertilidade e abortos, baixa resistência a infecções e, com o tempo, provocar modificações no DNA, possibilitando o desenvolvimento de câncer, especialmente de pele, pulmão, fígado e linfático. Em águas naturais, o arsênio pode ser encontrado na forma de compostos orgânicos e inorgânicos. Os compostos orgânicos são mais comuns em lagos e em locais poluídos por herbicidas, arseníferos ou com elevada atividade biológica. Já os compostos inorgânicos predominam nos rios e nas águas subterrâneas. As formas inorgânicas são 100 vezes mais tóxicas que as orgânicas. We're starting a fund. And you don't need me. Dan's injured. Can't work. His fault. We're family. We depend on each other. We're not family. We're co-workers. It's not even that anymore. Can't believe you just said that. Can't come between a man and his beer money. See the big heavy machinery? I'm sorry, but he should give. You gave. Go back to work. Paolo is the one who got you off the night shift. Not like I asked. Also covered for you Labor Day weekend. Hey, it's America. If you don't want to contribute... If you don't want to contribute... Get an ambulance. 16-year-old girl with fluid in her lungs, no previous trauma, lung, or cardiac issues. Gram stain was negative, no bacteria, no pneumonia. She's a factory worker. I mean, she probably works close to a lot of recent immigrants. Your heart's healthy. Isn't that good news? For your heart, yeah. But it also means we still don't know what's wrong. Sofia, uma jovem de 16 anos, dá entrada no hospital após ter um tipo de convulsão no local onde trabalha com fabricação de móveis. É encontrado fluido em seus pulmões, mas a mesma não tem trauma, não tem problemas cardíacos, não há bactérias e nem pneumonia. O teste de gravidez dá negativo, assim como o teste de resistência para toxinas e drogas. O ecocardiograma está normal. Feito o exame de urina, percebe-se uma coloração amarronzada que se dá pelo rompimento de hemácias. O que afeta os pulmões e rompe as hemácias, considerando todo o histórico da paciente? A paciente trabalha numa fábrica que confecciona móveis com placas largas de madeira, que ao serem furadas e serradas, podem liberar arsênio no ar, que é absorvido pelos órgãos internos e não é detectado no exame de sangue.
É feita uma pesquisa no cabelo da paciente e é comprovada a intoxicação por arsênio. Labs show the brown urine was caused by shredded red cells. So what messes with her lungs, her mental status, runs her blood through a wood chipper? Factory lunchrooms aren't the cleanest places. Could have picked up E. coli. Or Shigella from the restroom. Either would account for the red cells, the delirium. But not the original lung symptoms. Legionnaires could and cause delirium. No, her sodium's normal. What does her furniture look like? You said it was homemade. The old boxes, what? It was wood nailed together. It would have little dents or holes. I didn't see any on the bookshelves, but they were painted. The desk did. Looked like she'd stapled stuff all over it. Holes means it was pressure treated. Sawing or burning it releases arsenic into the air and into her lungs. Tests didn't show. Because it found a cloak of invisibility hiding. Arsenic gets absorbed in the internal organs, so it doesn't show up on the blood test. Test her hair. If it's positive, chelate it out of her blood. Qual o tratamento e por quê? É realizado um tratamento de quelação, que é o método mais eficaz de que se dispõe contra intoxicações desse tipo. O termo quelação está ligado à ação de pinçar, agarrar, e é utilizado como um processo de transformação de uma substância ou um metal qualquer, quelante, num quelato, que é um complexo químico no qual o metal se liga quimicamente através de ligação covalente com o agente quelante, facilitando a sua excreção. O método de administrar-se agentes quelantes rapidamente excretáveis pelos rins, visando o aumento na eliminação de metais, foi explicitado pela primeira vez em 1942, a propósito do uso de citrato iônico no tratamento de intoxicação por chumbo. Nessa mesma década, em 1946, foram publicados os primeiros resultados do uso de um agente quelante, o 2,3-dimercaptopropanol, no tratamento de intoxicação por arsênio. Desde então, vários outros agentes têm sido sintetizados e colocados em teste clínico após estudos experimentais de eficácia e efeitos colaterais. Chelation's complete. You're arsenic free. So I can get out of here? In the morning. Os médicos terminam a quelação e o arsênio é completamente eliminado. Então, ali só foi, né, esse caso do arsênio, ali só como exemplo no caso, né, do Dr. House, né, acho que alguns de vocês já devem ter assistido alguns episódios dessa série, mas é bem interessante, gente, né, legal trazer para vocês verificarem, né, a questão do arsênio, tá, né, nessa situação de trabalho e como que ele chegou, né, uma forma de todo investigativo para chegar nesse processo ali da identificação do arsênio, tá? Né, as condições de trabalho, a falta dos EPIs, né, as vezes que não tinha máscara, não tinha, né, ali tinha alguns EPIs, porém faltava outros, então isso, né, levou em consideração o tempo de exposição ali e levou, né, ao problema que, como foi relatado nesse caso ali, né? Então, só para a gente reforçar, né, as 4 fases da toxicologia, que é a exposição, a toxicocinética, a toxicodinâmica e a clínica. A exposição eu comentei na aula anterior, né, e a gente está revendo alguns tópicos também, e a toxicocinética vai ser no nosso segundo vídeo da aula de hoje, ok? Na questão da exposição, só para a gente relembrar, né, ela é dividida em quatro etapas, né, dentro da exposição, que é a parte da disponibilidade química do agente, né? A duração e a frequência da exposição, as vias de introdução, que nós iremos comentar bastante, né, sobre elas, e a susceptibilidade individual de cada pessoa. Aí nós falamos também na aula anterior sobre essa questão da dose e concentração, né, a questão da exposição desses agentes tóxicos no ambiente, consequentemente, né, essa exposição de curto, médio e a longo prazo, numa situação aguda, né, ou subcrônica, e a questão crônica de todos esses produtos ali, né, que entram em contato. Claro que isso, para chegar numa situação crônica, vai decorrer também daqueles limites de tolerância que eu comentei anteriormente, certo? Aí as vias de introdução, né, desses agentes tóxicos, geralmente é via digestiva, respiratória e cutânea, né, se for gases, principalmente respiratória,
né, metais pesados ou, né, cutânea, okay? Digestiva vai ser através do contato para alimentação, né, e outros produtos que, né, porventura vai contaminar nesse formato, tá? Também tudo que vai ser analisado vai ser de acordo com a permeabilidade, né, da membrana. Então, a gente sabe que a nossa membrana ela é permeável, né? Até depois eu vou mostrar um vídeo para vocês só para a gente relembrar da membrana, mas só adiantando aqui, ela vai sinalizar o que vai entrar e o que não vai entrar da nossa célula. Então, ela tem essa permeabilidade seletiva, né? Os produtos que são mais lipídicos, né, mais que são gordurosos, alguns produtos ali, eles, né, têm uma facilidade para entrar na membrana, visto da condição que ela é, né? E a susceptibilidade individual, que vai ser influenciada principalmente da idade, as condições de saúde, as doenças pré-existentes, o estilo de vida. E os fatores ambientais vão influenciar toda essa questão de susceptibilidade, né? Na verdade, tudo isso aqui são os fatores ambientais que vão influenciar a um determinado tipo de intoxicação. Claro que os limites de tolerância e todas as outras situações lá também, né? Fatores que também vão desencadear a doença ou danos à saúde é o tempo de exposição, a susceptibilidade do indivíduo, a concentração ou intensidade, né, a forma do agente, se é químico, físico, né, a falta de manutenção das máquinas e equipamentos, como o caso ali da JBS, da inalação do amônia, como citei um exemplo, pode ser essa situação, a falta de sinalização, né, a falta de treinamento, todo o desconhecimento do risco, né, aqui a importância da NR5 lá da CIPA, né? A falta de equipamentos de proteção, né, seja individual ou coletiva, e inobservância de normas de segurança, né? Aqui eu vou mostrar mais uma situação de casos de acidentes, né? Só para vocês, né, fixarem um pouquinho mais o conteúdo, ok? Infelizmente, muitos acidentes em grandes empresas estão registrados na história da sociedade moderna. Em Cubatão, um vazamento numa refinaria da Petrobras pode ter matado em torno de 500 pessoas. Fukushima, no Japão, pode ter sido precursora de 1.600 mortes apenas na evacuação da cidade. E sua radiação ainda não foi devidamente estudada, mas certamente causou dezenas de milhares de casos de câncer. Chernobyl, assim como Fukushima, foi tão grave que não é possível estimar a quantidade de mortos, mas acredita-se que pode ter sido responsável por mais de 500 mil casos de câncer. Temos ainda Seveso na Itália, a plataforma P-36 aqui no Brasil, o caso de Melasso em Boston, Deepwater Horizon no Novo México, Three Mile Island na Pensilvânia, a barragem de Mariana em Minas Gerais, o caso de Minamata no Japão, uma fábrica da ilha de Kyushu e, infelizmente, muitos outros casos. Porém, talvez o mais conhecido e caricato pelos profissionais de saúde e segurança foi o ocorrido em Bhopal, na Índia, o maior acidente industrial de todos os tempos, onde 40 toneladas do gás metil-isocianeto, IMC, vazaram na fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union Carbide, levando à exposição mais de 500 mil pessoas. Houve cerca de 3 mil mortes diretas. Diga-se de passagem, uma morte extremamente dolorosa, lenta e aterrorizante, semelhante ao afogamento, porém em seu próprio sangue. Estima-se que outras 20 mil pessoas morreram em decorrência desse acidente. Esse desastre é tema de muitos estudos, livros e um documentário muito aplaudido feito pela NetGeo. A fábrica produzia um importante pesticida chamado Seven, que era fundamental para a produção de alimentos para a crescente população da Índia. Contudo, produzir o Seven requer a combinação de perigosos agentes químicos. Vamos ao acidente. Investigações do governo da Índia apontam que a tragédia de Bhopal começou às 8h15 da noite, no dia 3 de dezembro de 1984, quando um empregado conectou uma mangueira de água pelos canos da fábrica para limpar a tubulação, um processo super importante. Mas algo deu errado quando a sujeira entupiu os bocais de drenagem. E aqui já se observa o primeiro erro de segurança, pois devia haver um simples medidor de fluxo dessa água, controlando se a água que entrava no sistema saía em proporções aceitáveis pelos bocais, que nessa noite entupiram. A água fluiu para dentro da fábrica pelos sistemas de cano. Contudo, ainda existia um procedimento para a fixação de um anteparo nas junções dos canos, que impediria que a água entrasse em contato com outros produtos químicos. A fixação desse anteparo demorava cerca de 2 horas e havia necessidade da utilização de uma vestimenta de proteção. Não sabemos se por isso esse procedimento vinha sendo ignorado pelos responsáveis. E esse é o segundo erro. Mas você deve se perguntar:
Se algo grave estivesse acontecendo, algum medidor numa sala de controle deveria alertar pessoas de forma que pudesse interromper os processos. Bem, o terceiro erro na segurança. Os medidores da fábrica não eram confiáveis e nas semanas anteriores nem mesmo estavam fazendo leituras. Por volta das 10 horas, a água chegou aos tanques do IMC. O isocianato de metila, em contato com a água, produz uma reação de calor, e esse calor libera o venenoso gás do IMC. Contudo, isso poderia novamente ter sido controlado, pois os tanques estavam isolados numa grossa camada de concreto que impedia a troca de calor com o ambiente. Também havia um sistema de refrigeração que evitaria todo o problema. Daí, observamos o quarto e terrível erro. A fábrica havia desligado o sistema de refrigeração que já estava desativado há mais de 6 meses. Mas ainda havia em Bhopal um purificador de gases. Assim, se o gás escapasse pela tubulação, antes de atingir a atmosfera, seria neutralizado. Porém, acredite, nessa noite ele estava desligado para manutenção. O quinto e último erro. E mesmo que estivesse ligado, as proporções do gás que iriam escapar eram grandes demais para que o purificador pudesse neutralizar. Após algumas horas, com a reação evoluindo, o tanque já estava para explodir. Mas ele resistiu, e ao invés da explosão, a válvula de alívio estourou e o gás saiu pelo inútil purificador de gases e viajou até a cidade adormecida de Bhopal. Como já disse, estima-se que 20 mil pessoas morreram devido a essa sequência de erros de segurança. De fato, apesar dessa investigação, as causas do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas, mas certamente essa tragédia poderia ter sido evitada, pois a matriz da empresa, temendo que não tivesse o retorno esperado de mercado, ordenou corte nas despesas de segurança. Devido a isso, todos os sistemas de segurança da fábrica se tornaram inativos. A empresa Dow Química adquiriu a Union Carbide em 2001. Por essa compra, a Dow passou a ser responsável por tudo relacionado à empresa, desde os ativos como também seus passivos ambientais e os crimes cometidos. Mas, mesmo assumindo as condições citadas, a empresa Dow nega suas responsabilidades. Várias ações legais aconteceram, mas infelizmente não foram suficientes para trazer de volta a dignidade para as famílias expostas. A indenização acordada não cobriu as despesas médicas e os prejuízos devido à contaminação continuam até hoje. Pedimos desculpas se as imagens fortes te chocaram, mas esconder a gravidade desse acidente é um erro que leva a não encararmos o problema de frente. Sabemos também que sem a indústria nossas vidas seriam impossíveis. Ela é necessária, mas deve ser conduzida dentro de um processo seguro. Você pode morar numa cidade que tem uma grande indústria, por isso é importante que compartilhe esse vídeo. Clicando em curtir, você já vai ajudar que mais pessoas conheçam o quanto pode ser perigoso uma empresa efetuar cortes no orçamento de segurança do trabalho. Então é isso. Se inscreva no nosso canal para receber mais informações de segurança do trabalho. Essas informações salvam vidas. Também, clique no sininho para ser avisado da publicação de novos vídeos e visite nosso site. Deus abençoe sua vida laboral e que... Então só pra gente, trouxe esse vídeo só para fixar um pouquinho mais essa questão da importância dos cuidados, a importância de reconhecer o local, a importância dos EPIs, principalmente nessa questão de biossegurança, na questão de evitar problemas de intoxicação por agentes químicos, como nesse exemplo aí vocês puderam ver nesse último vídeo, então dos locais, ok? Então, aí só para a gente finalizando essa aula, então eu vou trazer para vocês o contato do alimento tóxico com o organismo, como que ele vai entrar em contato. Então, sempre que falamos em toxicologia de qualquer elemento químico, levamos em consideração que nem toda essa substância ela tem a capacidade de ser absorvida, Então, seja via oral, cutânea ou pulmonar, que são as 3 vias principais de absorção dos tóxicos, E iniciar, de fato, o que vamos chamar daqui para frente de toxicocinética, que vai ser o nosso próximo vídeo que iremos comentar, ok? E sem ela, especialmente na absorção, não temos a toxicodinâmica, ou seja, essa toxicodinâmica vai ser o processo dos agentes agindo para o meu organismo, ok? Nessa questão, sendo assim, uma fase anterior à toxicinética à exposição, como nós conversamos até na última aula, que dependendo do caráter de componente da composição química, ela vai definir se apenas haverá o que chamamos de penetração em um efeito local ou o fato de absorção, um efeito sistêmico. Então, nós temos a exposição, que as vias de introdução, os toxicantes e disponibilidade química, que pode ser solucionada, pode ser resolvida sem agir na intoxicação, passar para o estágio de toxicocinética, que é onde vai ocorrer toda a absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e a excreção do tóxico, tá? Então, por isso que é importante frisar nessa parte da exposição,
evitar com que tenha essa exposição, ou se tiver, agir de forma rápida para que não passe para as outras, né, a parte da toxicidade, já o processo de intoxicação, o processo de transformação do produto ali no organismo, né? E a toxicodinâmica vai ser numa próxima aula, né? E assim por diante, tá? Obrigado, professor. Nessa aula, então, a gente fala um pouquinho, né, de forma, revisamos alguns tópicos e, né, demos um pontinho de entrada para a próxima aula sobre a toxicocinética, ok? Obrigado, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, né, estou à disposição de vocês, ok? Até a nossa próxima.